bem-vindo a Fixomos, eu sou a Blange e se você me segue no Instagram ou curte a página do canal lá no Facebook e ativa as notificações para poder ver realmente o que eu posto, você deve ter visto essa foto aqui que eu vou colocar na tela, um post que eu fiz falando que eu já tinha assinado o contrato com a editora Meus Ritmos para participar de uma antologia de contos com mais 3 autoras, que são a Ana Faria, a Vitória Doso e a Jaqueline de Marco. E hoje eu vim anunciar pra vocês que esse livro em questão tá na pré-venda já. E agora eu já posso falar pra vocês do que se trata e como foi esse processo dessa publicação. O livro se chama Elas na Outra Face da Fantasia e ele é um projeto de releitura de contos de fadas, só que de um jeito diferente. Inclusive, essa foi a proposta da editora, que chegou em mim e me convidou para essa antologia com essas outras autoras, com a proposta de pegar contos de fada e trazer temas atuais, mas não trazer a história para a atualidade, sim continuar naquela época. Então, esse livro é composto por 4 histórias, 2 são baseadas em histórias dos irmãos Grimm, 2 são baseadas em histórias do Hans Christian Andersen. Inclusive, vocês podem aqui nos comentários tentar adivinhar que histórias são essas. E os contos, então, se passam nessa época medieval, mas eles trazem questões como, por exemplo, relações de gênero, religião, autonomia da mulher, distúrbios alimentares, aceitar quem se é. Então é uma proposta interessante, né? E como o próprio nome do livro já diz, Elas, é uma nova proposta de protagonismo feminino nos contos de fada. Porque a gente sabe como os contos de fada retratam a figura da mulher. Inclusive no Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né? Aquele livro que originou a Jornada do Herói, que eu já falei sobre ele, não fiz resenha dele, mas pretendo fazer porque eu tô lendo ele. A gente vê como a mulher no mito simboliza certas coisas que, se a gente passar isso pra hoje em dia, não cabe muito no que a gente tem hoje em dia se desenvolvendo cada vez mais na nossa sociedade sobre as relações de gênero. E a ideia é justamente trazer um protagonismo feminino em outros aspectos, de outras maneiras. Aqui na descrição desse vídeo você pode ver a sinopse oficial desse livro e também, obviamente, o link pra pré-venda, né? Eu já vou falar mais sobre a pré-venda, mas antes eu só quero falar um pouco como é que foi esse processo de escrever esse conto e até chegar nessa publicação e também sobre o lançamento, tá? Como eu falei, a editora entrou em contato comigo, veio com a proposta da publicação, eu teria que escrever um conto para essa publicação, ao invés deles quererem alguma coisa que eu já tivesse escrito. O conto, na verdade, ele é bem grande, se eu não me engano, o mínimo que ele tinha que ter era 25.000 palavras, então, dependendo da classificação, você pode até classificar como uma novela e não um conto, mas na editora e tal, nesse projeto a gente tá chamando de conto mesmo. Então, além do tamanho, também tinha que se enquadrar no tema do livro, que era essa proposta de trazer temas atuais para a história clássica, mas a gente ficou bem livre para poder modificar a história original do jeito que a gente quisesse. Mas o núcleo da história tá lá. Inclusive, a minha primeira ideia, o editor até falou que tava fugindo muito, então a minha segunda ideia, que foi a que ficou, né, tá com o núcleo da história original, mas é uma coisa bem diferente, assim, até porque a gente tinha que alongar bastante a história original. O meu conto se chama Sob as Penas do Corvo e as Mágoas do Corpo. Ele conta a história de uma jovem camponesa que vive numa comunidade muito religiosa, só que ela não aceita muito as práticas daquela sociedade. E ao mesmo tempo ela é constantemente visitada por um corvo, um misterioso, ela não sabe o que aquilo significa ou se aquilo realmente significa alguma coisa. E aí quando ela decide investigar, quando ela decide que ela quer descobrir o que tá por trás disso, ela acaba percebendo que aquilo se trata de um segredo muito maior do que ela pensava, a ponto de envolver todo o vilarejo, toda aquela comunidade religiosa. E eu acho que falando isso vocês vão acabar descobrindo em qual conto ele é baseado. Mas eu queria que vocês não lessem o conto original antes de ler esse, porque senão vocês vão acabar pegando spoiler, gente. Porque eu inverti a ordem dos acontecimentos em relação ao conto original, mas eu achei que seria interessante explorar a magia, característica do conto de fada, no viés da religião, no viés da crença. O que o editor pediu primeiro foi um resumo da história que a gente ia contar. Depois a gente tinha que mandar a primeira versão. E aí foi a parte que eu fiquei mais desesperada, porque tinha um prazo, né? E eu coloquei lá, fiz uma planilha no Excel com o número de palavras que eu teria que escrever por dia até eu alcançar o prazo na data lá. Mas acabou que teve dia que eu não consegui escrever e foi uma complicação. Mas teve um dia que eu consegui escrever 5.000 palavras e consegui voltar a ficar em dia, né? Depois de estar muito atrasada. Enfim, foi divertido escrever esse conto, apesar do desespero e apesar... Isso sempre acontece, né? Quando a gente tem um prazo, esse desespero de ai meu Deus, será que eu vou conseguir escrever a tempo? Mas no fim deu tudo certo e eu espero muito que vocês gostem do meu conto e dos outros contos também das outras meninas. Então aqui no box de descrição você tem o link para pré-venda e aí você pode comprar o livro e vai ganhar ainda
um pôster do livro e você também vai ter o frete grátis usando o código. No final da compra você coloca o código QUEMDEELAS. QUEMDE, meu sobrenome, né? Sem o acento, elas, que é o nome do livro. Eu vou colocar escrito aqui direitinho na descrição do vídeo também. E o lançamento do livro vai ser em novembro em Minas Gerais. Então o pessoal aí de Minas já pode se preparar para ir lá me ver e ver as outras meninas na Bienal do Livro de Contagem, que vai acontecer entre os dias 8, 9 e 10 de novembro. Depois vão ter mais informações sobre isso, mas já pode ir se programando. Lembrando que quando você compra um livro na pré-venda, as informações de onde você está comprando vão para a editora e pode acontecer, se tiver, por exemplo, muita gente comprando no Rio de Janeiro, muita gente comprando em São Paulo, pode acontecer da gente fazer um lançamento nessas cidades, nesses lugares. Então, por enquanto, a gente só tem esse em Contagem, certo? Mas, dependendo aí, se você mobilizar o pessoal da sua cidade para comprar o livro, pode ser que tenha também lançamento aí. E falando em Bienal, antes que vocês perguntem, eu vou pra Bienal do Livro do Rio também. Quem estiver por lá pode me mandar mensagem pelo Instagram e tal, pra ver os dias que eu vou estar, porque eu também ainda não sei exatamente, eu só tenho certeza do dia 7 de setembro, né? Então, quem puder me encontra lá, quem não puder me encontra em Minas, quem não puder nem no Rio nem em Minas, me encontra em algum outro evento que eu espero poder participar. Então, gente, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, comenta aí e até a próxima!